Fala, jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tatu da Fruta podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No podcast de hoje, jovem, como combinado na semana passada, nós vamos falar sobre estruturas especializadas. Continuamos nosso papo sobre propagação de plantas, estamos falando de propagação vegetativa, já falamos de estaquia, já falamos de enxertia. Então quem perdeu esses conteúdos, escute os episódios passados, são extremamente interessantes. E hoje a gente vai falar de outras formas de propagar vegetativamente. Então, quando nós falamos de estruturas especializadas, nós estamos falando de caules, folhas, raízes modificadas, qualquer outra parte da planta que a gente consiga cloná-la, regenerar uma nova planta frutífera, né? No caso do nosso tema principal aqui. Na fruticultura, a gente sempre vai trabalhar com pelo menos umas 3 estruturas básicas, que a gente vai falar dos estolões, dos rebentos e do rizoma. Mas aí já vem a pergunta, né? Tatu, qual frutífera que nós usamos estruturas especiais? Porque você abrangeu algumas técnicas e quase todas a gente consegue fazer por estaquia ou consegue fazer por enxertia. Dá um exemplo para mim. As principais hoje na fruticultura comercial são bananeira, o abacaxizeiro, framboesa, amora e o moranguinho. Tá? O moranguinho já tem papo ali no Papo Agro Podcast, então escuta o episódio maravilhoso que a gente teve sobre a cultura do morangueiro, a gente fala um pouco disso aí. Mas o morango ele fica entre a olericultura, né, a produção de hortaliças, alguns frutos, e a fruticultura, ele está nesse meio termo. Mas nós propagamos ele por meio de uma estrutura especializada também, tá ok? As outras nossa, a gente trabalha bem. Então vamos desmistificar essas estruturas. Existem várias outras, né? Às vezes uma raiz tuberosa, um próprio bulbo, que são estruturas especializadas que a gente usa em outros saberes da agronomia, né? Os bulbos nós podemos utilizar para propagar cebola, alho, para quem é da floricultura, a gente tem algumas plantas que é bulbo, né? O amaryllis é um exemplo. Então são outros tipos de estruturas especializadas, mas que nós não usamos na fruticultura, ou pelo menos não tem nenhuma frutífera de relevância que use essa estrutura. Basicamente, né, a gente fica nas que eu já citei, caules e raízes modificadas, tá? Basicamente são esses aí. E aí, se a gente for dar nome para essas estruturas dentro da fruticultura, a gente está falando de estolões, rebentos e rizomas. Então vamos destrinchar esses 3 rapazinhos aí. Quando nós falamos de estolão, a gente está falando de caule aéreo, né? É um caule especializado, normalmente ele sai mais lateralizado e na horizontal, no nível do terreno. A origem dele depende muito do tipo de planta, mas se a gente pensar no moranguinho, que é a principal cultura que a gente usa estolão, ele vai sair sempre da base das folhas ali, da rosetinha, da coroa do morango, né? Nosso caulinho modificado. E ele vai sair, vai crescer como se fosse um rabinho ali, e em algum momento vai formar uma plantinha, um brotinho, que depois ele vai enraizar. Então essa é a principal forma de propagação do morango. Um estolãozinho. Ele modifica um caule, cresce um caule como se fosse um galinho, em algum momento ele cria um broto que enraiza, e aí desse broto sai outro estolão, tá? Então ele vai saindo vários, se a gente deixar uma muda de morango, uma planta matriz, né, que nós falamos de morango, consegue produzir até 40 mudas viáveis com alto vigor. Então é bem interessante trabalhar. Moranguinho, né? O morangueiro é a principal cultura que a gente trabalha com estolão. E aí a gente vai partir para os rebentos. E aí rebento na fruticultura já é muito mais utilizado, principalmente pelo abacaxizeiro e as plantas do gênero rubus, né? Amora e framboesa. E que caracterizam um rebento, tá? Um rebento, ele é sempre uma brotação que vai surgir ou de raiz, ou de caule, ou do próprio fruto. Pode ocorrer isso aí. Então, no caso de amora e framboesa, são rebentos radiculares. A amoreira e a framboeseira, eles têm uma raiz mais superficial e tem uma raiz que ela tem essa característica de propagação, uma raiz mais grossinha. No caso da amora, chega próximo a uma caneta Bic, né? Uma dessas canetas comuns aí que nós temos. E da framboesa está mais próximo da carga que vai dentro da caneta. Mas são raízes que têm gemas. E dessa gema vai ter um brotinho.
e desse broto saem novas raízes. Então nós podemos propagar elas de duas formas. Tatu tem um Reels no Instagram dele e acredito que no TikTok também, explicando como fazer essas mudas. Vale a pena vocês conferirem lá, dar uma xeretada no feed. Mas eu posso fazer de duas formas as mudas. Ou eu espero brotar e ela sair, então você vai ver que tem a planta principal e do ladinho vai ter uma nova, tá? Então eu posso ir lá, tiro essa do ladinho, ela vai já ter raiz e propago. Ou eu posso antecipar o processo, eu posso tirar a raizinha do subsolo antes de brotar e fazer ela brotar onde eu quero. Hoje é a estratégia mais usada, né? Principalmente agora na entrada do outono, início do inverno, é a melhor época para coletar essas gemas, porque elas vão ter bastante reserva, ok? Então é assim que a gente usa rebentos radiculares, no caso de amora e framboesa, é muito utilizado. Tem outras plantas que a gente pode estar utilizando essa técnica? Sim, tem muitas plantas que vai ter uma brotação muito excessiva de raiz, né? No setor florestal, a candeia é um exemplo disso, ela brota muito bem de raiz. Outras frutíferas a gente consegue, goiabeira faz isso, próprio videira, algumas plantas cítricas, pode ser que ocorra esse hábito, tá? Mas ele é mais característico nessas espécies como amora e framboesa. Bom, e os outros tipos de rebento, né? Já falei que pode ser de várias partes, né? E aí o abacaxizeiro é o nosso principal exemplo, que um rebento de fruto é a coroa do abacaxi. Se eu tirar a coroa e plantar, ela vai formar uma nova planta. Eu tenho na sacada de casa, num vasinho, morreu um bonsai, comi um abacaxi gostoso, falei, quer saber? Vai aqui. Botei lá no vasinho, tá crescendo na sacada de casa uma planta de abacaxi. Vamos ver se eu vou conseguir fazer ela produzir, mesmo porque tá num vasinho de bonsai, né? Tô judiando dela. Mas, depois boto foto para vocês nas redes sociais. A muda do rebento, né, de fruto, né, a muda de coroa, que a gente chama no caso do abacaxi, ela não é muito usual, porque normalmente ela tende com fruto para ficar bem apresentável, então a gente evita usar ela como muda, por mais que dá algumas precocidade para a planta, a gente viabiliza a comercialização. E aí a gente vai usar outros dois tipos de rebentos, né? No caso do abacaxi, um que a gente chama de filhote, que ele vai sair do pedúnculo do fruto, então abaixo da formação do fruto, no pedúnculo, né? O pedúnculo é a parte que segura o fruto, a planta mãe, ele vai ter algumas brotações e vai regenerar, formar novas coroinhas pequenininhas ali, que são muito usuais na propagação do abacaxizeiro. Então a gente pode aproveitar essas mudas. Eu colho o fruto e ainda tem essas mudas que o produtor de abacaxi vai chamar de filhote, mas é um rebento de pedúnculo, de parte aérea, tá? Muito utilizado, muito interessante. E interessante dessas mudas tipo filhote é que elas têm maior sanidade do que a muda do próximo tipo, que é rebentão, porque elas não têm contato com o solo. Então, em culturas como abacaxi, que tem muito problema de fusariose, é interessante a utilização dela. E o terceiro tipo de muda, né, que é a muda tipo rebento, e ela é muito comum em algumas outras frutíferas, são brotações que saem do caule, principalmente na base do caule, próximo à terra. Não chega a ser um rebento de raiz, né, no caso da amora e framboesa, mas sai muito próximo ali, então tem esse contato. E por estar baixo são mudas mais vigorosas, né, mais fortes, maiores do que as mudas tipo filhote. Normalmente são menos abundantes também, isso varia de cultivar para cultivar. Mas a gente pode aproveitar, então eu posso estar destacando e botando enraizar, ok? São mudas maiores. Outra estrutura que eu posso utilizar, principalmente no caso do abacaxi, é o talo. O talo nada mais é que o caule dele, que a gente pode colocar inteiro, então produzir aquela muda, já não vai produzir mais, né? O abacaxi no máximo 2 produções. Eu posso cortar o talo e individualizar, picotar ele em vários pedacinhos, lógico, observando as gemas, né? Então eu vou desfolhar ele todo, vejo onde tem gema e boto para formar uma planta nova. É algo interessante de se fazer, que lembra muito o último tipo de estrutura especializada que nós usamos na fruticultura, que é o rizoma. O rizoma nada mais é do que um caule modificado que tem crescimento subterrâneo. Então o que a gente vê da bananeira é só folha e fruto quando está frutificando. O caule da bananeira em si está embaixo da terra e ele vai formar, com o perdão dos botânicos aí, um batatão lá embaixo que vai servir para armazenar reserva, principalmente. E é dali que vai saindo as mudas. E aí tem vários tipos de muda, né? Isso vai variar de acordo com o tamanho. Então, no caso da bananeira, a gente vai ter a muda chifrinho, que é a menor de todas. Ela vai saindo do lado da planta mãe ali. Tem a chifre, que é um pouquinho maior. A chifrão, que como o nome diz, é um chifre um pouco maior, né? E a grande característica delas é o que? Elas não têm folha aberta. Então são pontinhas, tá? Por isso que lembra um chifre de unicórnio, mais ou menos isso. Aí só vai
os nomes mudam de acordo com o tamanho. Passou do chifrão, a gente fala em muda alta, que já começou a abrir algumas folhas e a gente tem folhas definidas. E o último tipo de muda é a muda guarda-chuva, que na verdade a gente já pode considerar até uma planta jovem, né? Ela já tem caule estruturado, folha aberta. Então ele chama guarda-chuva por isso, já tem tanta folha aberta que está lembrando um guarda-chuvinha. São as formas que a gente pode estar utilizando para propagar a banana, aproveitando essas brotações, tá? Lembram muito os rebentos, mas são rizomas. A gente leva o rizoma junto, é muito importante. No rebento, não. Okay? O rebento, eu vou destacar ele para ele enraizar. Essa é a grande diferença de rizoma para rebento. Outra forma de propagar na bananeira, a gente pode usar o rizoma inteiro. Então eu desenterro ela todinha e faço. Ou eu pego o rizoma inteiro e coloco em outro lugar para ele brotar e regenerar a planta. Ou eu posso fazer o queijo, né? Eu divido ele em partes. Como o rizoma tem muitas gemas, eu posso seccionar ele, dividir ele em várias partes e cada uma dessa parte vai virar uma outra muda. Na prática, no dia a dia é fácil propagar por estrutura especializada, que elas são muito intuitivas. A planta mostra mais ou menos o jeito que ela quer utilizar. Só que nós temos de tomar alguns cuidados, né? Principalmente relacionados ao que nós discutimos no episódio de plantas matrizes. Propagação de doenças. Todos os tipos de propagação por estrutura especializada, em algum momento eu estou dividindo a planta mãe. Se ela estiver doente, eu posso estar levando a doença para um novo local. Eu já levo uma planta doente para começar um pomar novo. Isso não faz sentido. Então nós temos de tomar muito cuidado com isso aí. Quais doenças principalmente? Principalmente rebento e rizoma são os que mais levam doenças de solo, tá bom? E tem que tomar cuidado. Sempre quando eu coleto isso é importante fazer uma desinfecção que seja mínima, mas é importante fazer para evitar isso. Quando a gente está falando de estolão e principalmente rebento de raiz, é mais fácil esterilizar o material. Beleza, jovem? Então muito cuidado. Uma forma da gente fugir desse problema de levar patógeno, no caso da bananeira e do abacaxi, é cultura e tecidos. Mas essa é uma conversa para o próximo episódio. Então, jovens, por hoje é isso. Lembre de seguir o Tatu em todas as redes sociais, principalmente Instagram e TikTok. Pode mandar um e-mail se quiser, tá? Vai estar tudo na descrição do episódio. E lembre de compartilhar esse episódio com seus coleguinhas. Eles estão precisando aprender ou querem propagar as mudas em casa ou estão fazendo disciplina de fruticultura de algum outro colega, está precisando de um apoio no estudo aí. A gente está aqui para isso. Beleza? Um abraço e até semana que vem.